Qual é o propósito da dor, dos desertos, dos sofrimentos? Por que que esse deserto não passa? Por que que tem problemas que às vezes você ora por eles e eles não se resolvem? Às vezes você já está orando há muito tempo, pessoas oram por meses, oram até por anos e tem algumas situações que elas não se resolvem. Você coloca aquilo diante de Deus e muitas vezes não tem aquela resposta imediata que você precisa. Então, são momentos de deserto que a nossa fé ela é testada. Muitas vezes a nossa fé é testada até os limites. E por que que Deus ele permite o deserto? Muitas vezes nós precisamos entender que em meio ao deserto, Deus está forjando, Deus está gerando algo dentro de nós. Sabe, eu gosto muito da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus ele já sabia que ia fazer um milagre. Jesus já sabia o que ele ia fazer ali com os discípulos, mas ele faz uma pergunta para Filipe apenas para testá-lo. E muitas vezes os desertos que nós passamos também é para isso. No deserto, muitas vezes, Deus está moldando a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. O apóstolo Paulo, ele falou sobre a importância de nós renovarmos a nossa mente, a nossa forma de pensar com a palavra. E talvez esse deserto que você está passando, ou coisas que você tem orado, e você não tem tido uma resposta imediata, talvez isso seja algo crucial, algo importante para forjar você, para preparar você para o que Deus tem na sua vida. Sabe, nós vamos orar aqui agora e eu creio que Deus ele vai trazer o entendimento que você precisa, vai te fortalecer, né? Mas tem uma coisa também no deserto que me chama a atenção. O povo que estava no deserto, eles estavam saindo de uma escravidão e indo para uma terra prometida, mas esse povo, eles murmuraram, eles reclamaram, e por isso uma caminhada de poucos dias se tornou em 40 anos. Sabe? Muitas vezes com mãos fortes, Deus vem e nos tira de determinadas provações também, determinadas situações. Muitas vezes Deus vem e nos tira de situações, nos tira de problemas, né? Mas nós precisamos agora pensar de uma maneira diferente. Nós precisamos agora vigiar, né? Porque muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, sendo que Deus tem uma promessa para nós, né? E Ele já sabe o que vai fazer na nossa vida. Olha o que diz aqui em João, no capítulo 6, no versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Muitas vezes é exatamente isso que acontece conosco. Deus permite nós entrarmos em situações que só um milagre pode resolver a nossa história. E quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta. Ele está muitas vezes querendo nos testar. Ele está muitas vezes querendo trazer uma reflexão para nós. E eu sei que se você está aqui, você está orando por algo, você tem a sensação de que o seu deserto, que o tempo do sofrimento, o tempo do teste não passa, essa palavra é com você. Deus te trouxe aqui para falar, Ele já sabe o que vai fazer na sua vida. Deus já sabe exatamente o que Ele vai fazer na sua vida. E Ele te trouxe aqui para te fortalecer e para dizer para você que em tempos de deserto, de sofrimento, Deus também tem um propósito, né? Tem desertos aqui que já estão durando décadas. Tem desertos aqui que já estão por anos. E, sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você venceu uma provação, um deserto, quando você venceu alguma situação, virão outras, né? Mas
nós precisamos quebrar os ciclos. Nós precisamos quebrar os ciclos de derrota. Nós precisamos quebrar, muitas vezes na nossa vida, os mesmos ciclos, coisas que se repetem na nossa vida. Nós precisamos quebrar por meio da oração. Se você vê que tem alguma coisa que está se repetindo, se você vê que tem algum ciclo que está sendo repetitivo na sua vida, talvez Deus queira um novo posicionamento, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar em relação a isso. Todos os profetas, todos os discípulos, todos eles passaram por grandes dificuldades. Todos eles passaram por provações. Mas sabe o que Deus está falando aqui com você? Sabe? As provas são para serem vencidas. Sabe? Deus nunca vai te colocar em uma prova em que você não possa passar por ela, que você possa vencer. Então, se Deus está permitindo você passar por algo, se Deus está te permitindo passar por uma provação, o que isso significa? Significa que Deus está querendo te fazer aprender algo. E normalmente está envolvido com a forma de pensar. Você precisa crer que Deus é um Deus de milagres. E que nos testes, nas provações, Ele está forjando algo dentro de você. Ele está te preparando para algo. Ele está, muitas vezes, quando nós sofremos, seja com algo na família, seja com algo emocional, muitas vezes Deus vai usar essas coisas para nos fortalecer. Toda luta que não te mata te deixa mais forte. Você já ouviu falar isso? É uma máxima, mas é interessante que isso é uma realidade. Muitas vezes nas provações nós não percebemos, mas por meio da provação, Deus ele está forjando em nós perseverança. Deus está te deixando mais forte espiritualmente. Deus está te dando autoridade espiritual, sabe? Essa angústia, essa tribulação, essa tristeza não vai paralisar você. Pelo contrário, Deus vai te dar autoridade, está aumentando a sua autoridade espiritual. Deus ele está fortalecendo a sua fé por meio das provações. Em Tiago 1:3, olha o que diz aqui, e nós vamos orar juntos agora. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, por meio das provações nós aprendemos muito. Por meio das provações nós aprendemos mais. Um mês de provação, você pode aprender mais do que um ano inteiro sem nenhuma prova. Agora, nós não queremos as provas. Só que sempre que Deus te coloca em uma prova, Ele também te dá a capacidade de ser aprovado. Deus nunca vai te colocar em uma prova, sendo que você não tem a capacidade, sendo que Ele não tenha te capacitado para ser aprovado. Sabe? Sempre que Deus nos dá uma prova, é para nos aprovar. Eu queria você escrevendo isso aqui. Sempre que Deus te dá uma prova, é para te aprovar. Sabe? Talvez você tenha uma sensação que o deserto não passa. Então nós precisamos analisar. Eu preciso aprender algo. O que eu preciso aprender aqui nesse deserto? O que eu preciso aprender nesse tempo de provação? O que eu estou precisando pegar aqui como uma experiência? O que eu estou precisando adicionar na minha vida por meio dessa aprovação? Nós vamos orar. Aqui em Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Aqui também em Salmos 34:19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Sabe? Deus tem um propósito até nas provações. Deus tem um propósito nos testes,
mas Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele já sabe o que vai fazer na sua vida. E algumas coisas Ele permite para nos testar, para nos refinar, para nos preparar para algo que Ele já tem estabelecido, escrito sobre a nossa história. Eu quero que você coloque aqui agora, eu tenho o meu pedido de oração. Se você tem um pedido de oração específico, coloca aqui, que agora nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu sei que se você está precisando de uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, ou parar de murmurar, ou se está sendo necessário também Deus cancelar alguma palavra de maldição ou alguma coisa contra a sua vida, vai ser cancelado aqui agora, nesse exato momento. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e nós reconhecemos que a tua boa mão tem nos guardado. Muitas vezes nós vivemos isso, desertos que não passam, orações que são respondidas, mas outras que ainda existe um tempo para serem respondidas, porque às vezes nós precisamos aprender algo. Muitas vezes o Senhor está nos testando, está nos provando. Eu peço que o Senhor venha aqui de uma maneira especial, agir sobre a mente de cada um, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e trazer o entendimento que nós precisamos. Pai, eu creio que o Senhor sempre que nos coloca em uma prova, coloca para nos aprovar. Pai, não tem como nós passarmos por essa vida sem as aflições. Mas a tua palavra diz que o Senhor sempre estaria conosco, até a consumação dos séculos. Eu peço que o Senhor venha então trazer um tempo de refrigério sobre a vida de cada um que está aqui. Pessoas que têm a sensação de que o deserto não passa. Pai, deixa claro para cada um de nós o que nós precisamos aprender nesse deserto. Eu também peço que o Senhor venha destruir agora todo o poder do inimigo. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, por más palavras, pensamentos e ações. E nós também cancelamos agora, em nome de Jesus, toda palavra maldita, dita por nós ou dita por alguém a nosso respeito. Eu peço que o Senhor venha agora abreviar os tempos. A tua palavra diz que o Senhor tem o poder de remir os tempos, porque os dias são maus. Eu peço que o Senhor venha dar fim agora em provações e desertos que pessoas estão passando aqui como ciclos repetitivos. Todo ciclo repetitivo, toda prova prolongada, tudo aquilo que o inimigo tem roubado no tempo, seja destruído em nome de Jesus. Que todo mal agora seja desfeito, seja destruído agora em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que as provações são necessárias, mas eu peço que o Senhor venha nos tirar de ciclos agora, ciclos na nossa mente, ciclos sobre a nossa vida, destrua todo ciclo de derrota e nos ajuda a viver, entender isso, que toda prova é para nos aprovar, toda prova é para nos levar para o próximo nível que o Senhor tem na nossa história, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes Deus permite uma provação para você entrar na dependência total dele. Muitas vezes nós nos acostumamos a depender de alguém. Aí vem Deus e permite uma situação em que ninguém pode ajudar você, que às vezes Deus até isola você. Por quê? Ele está querendo uma dependência total. A pergunta é, o que Deus está querendo me ensinar nessa provação? O que Deus está querendo me ensinar nesse deserto? Porque deserto é sobre o que Deus está querendo ensinar para você. Deserto é sobre mentalidade. Com mãos fortes, Deus tira o povo da escravidão. Mas para levar para a terra prometida, eles precisavam pensar diferente. Eles precisavam crer que Deus faz milagres. Eles precisavam crer em um Deus de milagres. Você está ouvindo isso? Na multiplicação dos pães e peixes, Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia que ia fazer milagre. Mas perguntava para Filipe, como vai resolver isso aqui? Como vai fazer isso aqui?
Por que ele perguntava isso para Felipe? Para testá-lo, sabe? Deus está testando pessoas aqui, você não está percebendo. E se você murmurar, se reclamar, às vezes o deserto aumenta. Nós falamos aqui esses dias sobre o perigo da murmuração, né? A reclamação, a murmuração, ela só faz atrasar o que Deus tem na nossa vida. Mas quando nós oramos, pedimos perdão diante de Deus, de reclamação, de murmuração, sabe? Deus ele é fiel e justo para nos justificar, sabe? E nos colocar para novos ciclos, ciclos de vitória, ciclos de cumprimento de promessas, ciclos de coisas extraordinárias que estão reservadas para nós. Eu declaro que as portas espirituais estão abertas na sua vida. E Deus agora está derramando graça sobre você. A partir de hoje, vigia aí no que você tem falado. Sabe? Deixa a murmuração de fora. Deixa a reclamação de fora. E coloca tudo em oração. Aquilo que te incomoda, coloque em oração. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. E Deus vai te levar para próximos níveis. Sabe? Deus vai trazer um tempo de refrigério na sua vida. Em nome de Jesus. Estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Está chegando um novo tempo na minha vida. Escreve aqui. Queria que você escrevesse aqui. Está chegando um novo tempo de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.